A Prova Lendo no ar. Guilherme Shibata, sou eu, e aqui me apresento no nosso programa semanal, falando sobre literatura, indicando livro para vocês, relacionando isso com o contexto histórico, cultural, da onde for, para o que vier, para que você consiga e tenha esses livros como apoio no momento de fazer uma redação, no momento de pensar e refletir sobre algumas questões que você possa ter na prova. Por isso que a prova, né, concursos tem essa ideia de que você vai ter que ir construindo um repertório bacana aí para conseguir pensar o mundo, pensar as coisas. Com esse intuito, hoje trago aqui para vocês um grande autor, Michel Houellebecq, francês, com esse livro chamado Submissão. Gente, esse livro, né, deu um bafo gigantesco, né? Eu lembro que em 2015, a gente não tinha uma prova lendo ainda, ele foi lançado no dia 7 de janeiro de 2015, mesmo dia que aconteceu o trágico atentado contra os chargistas do Charlie Hebdo, lá na França, lá em Paris. Tá? Bom, o que estava acontecendo e que vinha ocorrendo com relação a esse livro, né? Todo mundo relacionou isso e falou, nossa, será que é uma coincidência trágica? O que é que aconteceu? Esse livro é um livro taxado de, né, contra-islã. É um livro que critica, que prevê um futuro não muito distante, 2022, onde o Islã tomaria o poder e mudaria as regras do jogo nessa Europa tão cultivada, tão ocidentalizada, com seus valores feministas, seus valores de igualdade, os direitos humanos, né, toda uma globalização. Tudo isso entraria em xeque, mas já chegamos lá. O que aconteceu foi o seguinte, o Charlie Hebdo, o jornal, no dia do atentado, tinha lançado como capa, né, do seu semanário a caricatura do Michel Houellebecq. Mas o ódio, né, do Islã, na verdade, ou dos terroristas, era com relação às caricaturas que o próprio jornal fazia de Alá, né, de Maomé. Então, eles davam uma execrada, tiravam um sarro, né, faziam algumas charges bem de mau gosto, né, alguns diriam, sobre a religião islâmica, e isso pegava muito pesado e muito mal para alguns, né? Então foi uma discussão gigante se isso era legal, se a liberdade de expressão ia até onde você pode, através da liberdade de expressão, chegar até um ponto de ofender a religião dos outros, não pode, não pode, né? Lembrando que a França é um dos grandes berços, né, da secularização, né, do Estado que se afasta da religião por conta da história da França, por conta da monarquia francesa que carregou a religião ao seu lado por muito tempo. Né? Quando a gente vem para a República, eles resolvem se afastar dessa visão de um Estado junto a uma religião. Né? Então, o Estado laico é a prioridade do Estado francês. Beleza? Bom, vamos ao Submissão, ao título, né? Eu gosto desse título. Submissão é a ideia de que as pessoas, num Estado islâmico, devem ser, pela religião islâmica, pelo menos no livro aqui, né? Não vou falar sobre a religião, também não entendo em pormenores sobre a religião islâmica para falar aqui, mas pelo livro, seria um estado de submissão a Deus, né, e das mulheres aos homens. Basicamente é isso, certo? Então, é uma distopia não muito longínqua, é uma distopia bem próxima da gente, né? Então, eu vi uma entrevista do Michel Houellebecq falando sobre o seguinte, né, nas distopias, por exemplo, em 1984, nós temos uma ideia longínqua de um Estado que vai acontecer, onde vai faltar liberdade. Ele fala que as distopias servem para falar do tempo presente e não do tempo futuro, certo? É o tempo presente que apresenta seus medos através de uma distopia, o que eu achei bem interessante. Então a gente vai colocar numa distopia, o autor vai colocar numa distopia, um retrato dos medos do estado presente, das pessoas deste mundo presente. O que eles não querem, a falta de liberdade, né, a submissão religiosa, a submissão patriarcal, o que é que não se quer hoje, né, se projeta para o passado. E o bacana disso é que não é um livro assim, né, onde acontece uma virada, acontece uma guerra onde o Islã toma o poder. Não.
Tudo isso acontece, né, na história de um professor universitário chamado François. Ele dá aula na Sorbonne, a maior, né, a grande universidade europeia e francesa. Ele está lá, ele estuda um autor chamado Husserl, né, que pelo que eu andei pesquisando, não conheço ele, é um autor do naturalismo francês, que no final da sua vida se converte a um misticismo, né, a um catolicismo tal, e começa a pensar em questões mais abstratas e urgentes ligadas a Deus, certo? Então, né, ele tem um retrato, ele tem uma ligação com esse autor. Tanto que, né, durante o romance ele vai dar umas viajadas aos lugares onde ele foi convertido, onde ele se converteu, esse Husserl, tá? O nosso François. Bom, François está ali e está vendo as coisas acontecerem na sua Paris, né? Tá lá a esquerda, o centro, a Frente Nacional da Marine Le Pen, tá todo mundo ali concorrendo à presidência, certo? Democraticamente, através do voto. Entretanto, tem uma novidade, a Frente Muçulmana, certo? O pessoal, desculpa, a Frente Muçulmana não, se chama Fraternidade Muçulmana, do Mohammed Ben Abs. Esse sujeito, né, ganha força durante a eleição, faz algumas alianças com a esquerda e com o centro e consegue governar a França. Então, a partir daí, a gente tem uma mudança. E a primeira mudança que a gente observa é dentro da universidade, né? Uma universidade que é símbolo da racionalidade, do pensamento livre, científico, né? Do qual a Europa se orgulha, vai ser submetido a um enfrentamento político islâmico, certo? E a primeira coisa que os caras fazem é o seguinte, ó, nós não fazemos, né, nós abrimos mão disso, mas não abrimos mão de uma educação islâmica, ou seja, a universidade vai virar, né, religiosa, e 2, não abrimos mão do patriarcado, ou seja, as mulheres saem do mercado de trabalho, né, ou seja, um problema eles resolveram, a falta de emprego, porque, né, metade ou mais da metade do mercado de trabalho vai embora para casa, né? A poligamia volta, certo? E as pessoas começam, né, meio que, né? Então não tem um frenesi, não tem pessoas na rua gritando, nada disso. É como se tudo fosse acontecendo assim, né, de pouquinho em pouquinho, e quando você vê, o negócio virou, certo? Eu lembro disso, muitos relatos, muitos filmes que dizem que o nazismo ele não chegou como, né, uma revolução. Ele chegou lentamente, ele foi se instalando, ele foi brigando dentro das regras do jogo e, de repente, se instalou na Alemanha. Me parece muito a ideia que o Hollebeck fala aqui, né? Ou seja, esses caras aqui que estão pleiteando um lugar dentro, né, da voz francesa, né, sejam as diferentes populações, as diferentes crenças dentro de um mesmo país, essas pessoas estão jogando o jogo democrático, né? Então, quem tiver mais voto consegue fazer isso, né? Uma das observações do livro é assim, o sujeito ocidental, branco, né, tranquilo, que ganha bem, esse sujeito não tem filho, né? As outras pessoas teriam mais filhos, né, o pessoal ligado ao Islã teriam mais filhos do que o branco laico. Essa é uma das teses. Aliás, de tese vive o livro e o Michel Houellebecq. Houellebecq tem vários, né, livros, dos quais eu já li quase todos, gente, né? Assim, deve ter uns 6, 7 romances, e ele é provocador. Se tem uma coisa que ele é provocador, né? Ele tem uma habilidade para nos dizer coisa que a gente não quer ouvir, que né, humilhante até, certo? Ele tem uma coragem para falar certas coisas com relação às mulheres, com relação ao Islã, né? Por isso que o livro, até quando, né, acontece a catástrofe do Charlie Hebdo, ele pede para, né, se retirar um pouco de Paris e dar um tempo, né? Não vou mais divulgar o livro, porque o livro já vinha sendo divulgado antes do lançamento. E estava um furor muito grande com relação a esse lançamento. E aí, no dia do lançamento, acontece, né? Não que isso tenha uma relação direta, obviamente, mas todo mundo ficou espantado com a coincidência ou não desse atentado terrorista lá na França, em Paris, certo? Então ele é um cara que sempre, a carreira dele é marcada por essa provocação, por uma certa misoginia, por um certo ódio a certas visões de um liberalismo,
né, de uma visão mais humana do mundo, ele não encara muito essas coisas e espeta, né, muito a classe intelectual que acredita nisso, né? Ele é um cético. Os personagens esse François é bem, né? Ele é bem espelho, né? Muitos dos personagens dele são muito espelho dele, né? Então remete a um ceticismo, a uma falta de vontade de ver assim, tipo, que sentido tem a vida, que sentido tem toda essa bagunça. Eu quero mais é comer bem, beber bem, ganhar um dinheiro fácil, tranquilo aqui, onde me dê comodidade e transar muito bem também, né? E é por isso que no final desse romance, né, o que o faz, né, mudar de ideia com relação ao Islã e aceitar a sua carreira dentro da Sorbonne, mesmo a Sorbonne sendo tomada pelo Islã, é o quê? A poligamia, né? Então veja, ele é um cara que debocha dos valores ocidentais, como direitos humanos, como a liberdade que a gente tanto preza, não sei o que, não sei o que. Não que ele seja um inimigo disso, mas ele é um provocador desses valores, como se esses valores não fossem, né? Esses valores não são tão sagrados assim como o Ocidente pensa, né? A individualidade ainda é maior do que isso. E é uma provocação muito pertinente, ele é um cara muito inteligente. Você pode discordar dele, mas as alfinetadas que ele dá a um discurso politicamente correto, ou a um discurso onde parece que esses valores humanitários são dados de graça, ele vê nisso um grande problema, que é o quê? O próprio ser humano, né? O discurso não se sustenta na sua prática, na sua visão humana. Tá? Isso não é motivo para a gente desistir deles, mas sim para a gente vigiá-los e para a gente prestar atenção em falsos, né? Em falsos profetas e em falsos valores, né, que por vezes a gente se depara. Beleza, moçada? É muito bacana, eu adoro Houellebecq, né? Demorei para trazer ele aqui para vocês, só que esse livro aqui é um livro para 2, 3 leituras, é um livro denso, né? Não demora, mas para você ir compreendendo, para você ir pegando as sacadas, por exemplo, né, desse Huysmans, você tem que ir atrás, tem que dar uma pesquisada tal, até porque essa realidade francesa é muito distante da gente, essa questão do islamismo, né, que se penetra na Europa, e apesar do livro ser de 2015, esse cenário ser de 2015, não mudou muito, né? A gente vê, infelizmente, todo dia agora acontecendo na Alemanha, na Inglaterra, atentados, na França novamente. Então é uma situação muito aterradora, muito, né, de terror mesmo, que é o que os sujeitos querem. Então vale a pena mesmo dar uma olhada nesse livro. Você vai ganhar, né, citar um livro desse com propriedade, lê-lo, né, e saber o que está falando numa redação, eu acho que vale muito a pena. Beleza? De outra maneira, a gente peço para que vocês compartilhem o vídeo, deem um like aí e aquele abraço. Na próxima semana, na próxima quinta-feira, eu vou comentar com vocês um livro chamado Eles Não Usam Black Tie, agora do teatro brasileiro. Saímos da França e voltamos ao Brasil. Beleza? Um grande abraço para vocês, até a